E o Palmeiras cogita contratar Fabinho, volante da seleção brasileira e do Al Ittihad. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes sobre o tema e fala também de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, voltou a atacar o Flamengo. Bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te atualizar sobre a novela envolvendo o casal Crefisa e o Vasco da Gama. De acordo com o jornalista Gilmar Ferreira do Extra, José Roberto Lamáquia teve uma série de reuniões recentes com a diretoria do Vasco da Gama. Discussão sobre a possibilidade de investimento na SAF Cruz Maltina. Segundo Gilmar Ferreira, Lamáquia e Leila teriam passado os últimos dias no Rio de Janeiro. Vale a lembrança de que enquanto a Leila for presidente do Palmeiras e o mandato só termina em dezembro de 2027, acho muito difícil vê-la ocupando qualquer cargo ou se associando ao Vasco. Mas, desde antes da eleição do Pedrinho, o Zé Roberto Lamáquia, marido da Leila Pereira, trabalhava com uma série de possibilidades de auxílio ao Pedrinho. Compra dos name rights do estádio, investimento na SAF, entre outras modalidades. Não tenho a mínima ideia de que operação possa estar sendo conduzida agora. E acho até natural que a Leila e o Lamáquia desmintam qualquer possibilidade de acordo, até porque toda vez que surge esse tipo de notícia no Vasco, a repercussão é muito ruim entre conselheiros do Palmeiras. O pessoal no Palmeiras não gosta desse tipo de notícia, mas é mais um motivo pra gente ficar de olho nessa história, beleza? Para falar sobre o Palmeiras, de olho em um volante da seleção brasileira que tem tudo para fazer parte da delegação de Carlo Ancelotti na Copa do Mundo de 2026. Eu me refiro a Fabinho, ex-jogador do Liverpool e atualmente no Al Ittihad. Atleta de 32 anos de idade, que é titular absoluto e tem salário de 11 milhões de reais por mês na Arábia Saudita. O negócio é dos mais difíceis. Para contratar o Fabinho em janeiro dá para dizer que é praticamente impossível. O Al Ittihad não abriria a mão do atleta na metade da temporada e o Fabinho também não aceitaria reduzir de forma drástica seus salários enquanto ele tem contrato. 11 milhões de reais por mês. Se ele tem mais 6 meses de contrato, a gente está falando de 66 milhões de reais. Mas como o vínculo dele se encerra em junho do ano que vem e o Fabinho já havia cogitado a pessoas próximas a possibilidade de voltar ao Brasil, acho que o Palmeiras, caso leve essa história adiante, pode tentar assinar um pré-contrato com o Fabinho em janeiro, fevereiro ou março, para tê-lo como reforço a partir de julho. A busca do Fabinho indica alguns movimentos importantes do Palmeiras. Já havia contado para vocês que entre os reforços pretendidos pelo Palmeiras para a próxima temporada há uma busca por um primeiro volante. Aníbal Moreno e Emi Martínez inclusive podem sair em caso de ofertas. Segundo ponto importante, o Fabinho tem 32 anos de idade e é um jogador grande. Não é muito habitual no Palmeiras do Abel contratação de jogadores de nome, mas a tendência é que o Palmeiras busque atletas mais gabaritados, até porque houve a percepção em 2025, especialmente nos momentos mais decisivos, que faltou liderança, faltou gente para colocar a bola debaixo do braço e resolver a favor do Verdão. Última, mas não menos importante, na atual temporada, o Fabinho soma 16 jogos, 1 gol e 2 assistências, e o interesse do Palmeiras em Fabinho foi divulgado pelo site Nosso Palestra. Você gostaria do Fabinho no Verdão? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Preciso te atualizar agora sobre mais um ataque de Leila Pereira ao Flamengo. O Flamengo havia se manifestado radicalmente contrário à utilização de gramados sintéticos no futebol brasileiro. Foi o suficiente para que a Leila dissesse o seguinte, abre aspas, durante esse ano participei de vários debates com presidentes de outros grandes clubes e o Flamengo sempre se omitiu. É até louvável que o Flamengo agora apresente uma proposta supostamente em benefício do futebol brasileiro e não somente em benefício dele próprio. E a Leila continua. O fato é que não há qualquer evidência científica de que os campos sintéticos ofereçam maior risco de lesão aos atletas. Desde que implementou o gramado artificial no Allianz, em 2020, o Palmeiras é um dos clubes da Série A com o menor número de jogadores lesionados. Portanto, e aqui começa a pancadaria no Flamengo, as alegações da atual gestão do Flamengo não passam de fake news. Se o BAP estivesse realmente preocupado com a qualidade do gramado, o campo do Maracanã não seria tão ruim quanto é. Aliás, o Flamengo, no dia que tiver um estádio próprio, pode instalar nele o tipo de grama que quiser.
que você pensa sobre as declarações da Leila? Você está com a presidente do Palmeiras ou com o presidente do Flamengo? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Só para fechar o noticiário do Palmeiras, Abel Ferreira já assinou a renovação do novo contrato, que será anunciado entre essa terça e quarta-feira, 2 anos de vínculo, sem multa rescisória e com manutenção do atual salário. Boa noite, Nicola, tranquilo? Quais as novidades do meu Verdão? Se você fosse apontar quais dos grandes de São Paulo terão mais dificuldade na próxima temporada. Bom, novidades sobre o Palmeiras. A principal do dia é a busca do Palmeiras por Fabinho, volante ex-Liverpool, atualmente no Al-Ittihad, salário de 11 milhões de reais por mês. Enquanto ele tiver contrato no Al-Ittihad, a chance de contratá-lo é zero. Mas o contrato se encerra em junho do ano que vem. Então o Palmeiras pode tentar assinar um pré-contrato com o Fabinho para tê-lo na metade do ano. Seria um baita acréscimo, 32 anos de idade, jogador que deve ir para a Copa do Mundo, até por indicação do Casemiro. Ele foi convocado pelo Ancelotti e deixou boa impressão. Se você fosse apontar quais dos grandes terá mais dificuldade na próxima temporada. A pergunta é boa, né? Porque São Paulo, Corinthians e Santos têm muitos problemas a serem resolvidos, né? Acho que aquele que pode ter mais problemas é o Santos, por ser o clube entre esses três com menor capacidade de arrecadação. Você sabia que o Palmeiras, dono do maior investimento na história do futebol brasileiro com reforços, completou 8 torneios consecutivos sem título? A última conquista, Campeonato Paulista de 2024. Desde então foram outros 3 torneios na temporada passada e mais 5 competições em 2025. Desses 8 torneios sem taça, Palmeiras foi vice-campeão em 4. Campeonato Brasileiro de 24 e 25, Campeonato Paulista de 25 e Libertadores de 2025. Se a gente for analisar os anos de 2024 e 2025, em 2 anos, 10 torneios disputados e uma única taça. Isso porque antes da conquista do Campeonato Paulista do ano passado, o Palmeiras também já havia perdido a Supercopa do Brasil. O mais maluco dessa história toda é que, apesar do fracasso recente nas competições, Abel Ferreira colocou a culpa na falta de investimento. Treinador português disse, abre aspas, somos uma equipe que tem menos recursos do que outras, mas pela sua organização, pela valorização do elenco e pela estrutura, conseguimos competir com muito menos recursos e conseguimos lutar por títulos. Abel, você não tem menos recursos do que ninguém. Só o Flamengo é mais rico que o Palmeiras hoje. Mas o Flamengo investiu 300 milhões de reais em contratações de reforços no ano. O Palmeiras gastou 703 milhões de reais. Esse discurso de que o Palmeiras é um pobre coitado não existe há bastante tempo, por mérito do próprio Palmeiras. O Verdão deve ultrapassar a arrecadação de 1,5 bilhão de reais nessa temporada. Só para completar, o Abel também afirmou na entrevista coletiva depois da vitória contra o Ceará, que rebaixou o vovô, que o seu salário de 3 milhões de reais, dito pela imprensa, não é real. E que os bônus que eu citei na semana passada em relação a títulos de Campeonato Brasileiro e Libertadores não existem. Eu posso assegurar que o salário de 3 milhões de reais foi divulgado e revelado por pessoas do staff do Abel Ferreira, tá? Então esse é o primeiro ponto. Sobre os prêmios, informação que eu consegui com uma pessoa do COF, o Conselho de Orientação Fiscal, vale a lembrança de que o COF tem acesso a todos os contratos no Palmeiras. E o Abel, que é mestre em dizer que não falou, foi o mesmo que havia assegurado que nunca tinha se acertado com a Al-Sadd. Tanto se acertou que o Palmeiras, para não ser punido na FIFA, precisou fazer um acordo com o time qatari. O Abel que precisa melhorar bastante dentro e fora de campo. Um dos maiores problemas de Abel Ferreira e Anderson Barros no Palmeiras é em relação à contratação de reforços. Você quer um exemplo? Mikael, zagueiro de 25 anos de idade, comprado em fevereiro junto ao Houston Dynamo por 30 milhões de reais. Depois de 9 meses no Palmeiras, ficou muito claro para os dirigentes, para a comissão técnica e também para torcedores que o Mikael não tem o mesmo nível que o Palmeiras espera de um zagueiro. Tanto que o Verdão está no mercado em busca de outro defensor. E aí o Palmeiras vai precisar tentar encontrar um clube disposto a comprá-lo por cifras inferiores certamente aos 30 milhões ou então aceitar o empréstimo. O Mikael, que só jogou 28 partidas, uma assistência na temporada, não saiu do banco em 4 dos últimos 5 jogos. Mas o pior vem agora. Se o Mikael custou 30 milhões, quero te contar que o Flamengo comprou o Léo Ortiz do Red Bull Bragantino por 37 milhões de reais. E que Wagner Leonardo, que era do Vitória e esteve nos planos do Palmeiras na virada do ano, foi comprado
pelo Grêmio por algo na casa dos 25 milhões. A diferença é que o Mikael hoje está fora dos planos, encostado no Palmeiras, enquanto o Wagner Leonardo tem proposta de 43 milhões de reais da Europa. O Léo Ortiz não precisa nem dizer, uma das maiores sensações do futebol brasileiro quando o assunto é zaga. Tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Palmeiras nesta quarta-feira, né? Muita informação importante para você acompanhar tudo em primeira mão. Então peço humildemente para você deixar o like neste vídeo e se inscreva neste canal. Ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo quando a gente estiver postando por aqui, combinado? E a gente encerra esse vídeo aqui, a primeira edição. Logo mais teremos o vídeo da tarde, né, barra noite, 6 horas da noite, por esse horário. Espero encontrar a sua presença lá. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!